Olá, eu sou Daniel Mitelbach, está começando mais um Repercute Paraná. Na última sexta-feira foi lançada a edição regional do jornal Brasil de Fato. A edição nacional do jornal completou 10 anos em novembro do ano passado. Recentemente, edições regionais foram lançadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Para conversar conosco sobre este importante veículo de comunicação, trouxemos Antônio Goulart, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Paraná e membro do Conselho Editorial do Brasil de Fato Paraná, e Camila Oshino, estudante de jornalismo, militante do Levante Popular da Juventude e repórter do jornal Brasil de Fato. Camila, Goulart, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Repercute. Obrigado. Goulart, você pode começar contando para a gente aí da onde surgiu, né, o jornal Brasil de Fato, né, qual foi a proposta que lançou essa experiência e quem são os responsáveis hoje pela edição nacional do jornal? Daniel, uma breve introdução. Quando a gente olha para as comunicações, as telecomunicações no Brasil, Claro, Oi, TIM, enfim, tudo isso que foi privatizado lá no período do Fernando Henrique, movimenta algo como 200 bilhões de reais ano. As comunicações, que é a Globo, a Abril, o UOL, enfim, todos esses grandes canais e mais os pequenos, movimenta algo como 20 bilhões. 10 para 1 é a proporção. Mas é nos 20 que está a função da comunicação social no Brasil. E ela tem interesses, essas comunicações. Elas geram versões dos fatos. E normalmente do interesse do grande capital. Então tudo aquilo que vê, vou dar um exemplo assim, a questão do mensalão, há um absurdo jurídico naquilo. E é traduzido como se fosse um cara como o próprio Zé Dirceu, que é o mais contestado, ou Genuíno, que é um cara pobre, Genuíno. E é contraposto como um cara que se beneficiou, enquanto os proprietários da Globo, que somados os 3 irmãos, filho do Roberto Marinho, somam uma fortuna de 50 bilhões de dólares. E jogam para cima o Genuíno, que acabou de, lá, recentemente, quitou o seu imóvel como se fosse um grande... Então, isso são versões dos fatos. Então, o que é a proposta do campo dos trabalhadores, dos camponeses, enfim? Em 2003, né, durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, eu estava no lançamento, foi feito um grande movimento, claro que isso era uma construção anterior, um lançamento à necessidade de um meio de comunicação popular. Já vi outros, mas esse era um campo amplo do movimento popular. E se lançou um fantástico, estava lá meio mundo, a Lei da Guevara, o próprio uruguaio lá, se a memória me recorre aqui, o Vianas Aberto lá, o Galeano, enfim, tinha uma turma, Tide Boron, a minha, aquele árabe famoso também do campo popular, enfim, tinha uma centena de pessoas ilustres, da Praça da Mãe de Maio, da Argentina, enfim, estavam lá uma nata que participava do Fórum Social e foi feito no Auditório Araújo Viana o lançamento do jornal. Bom, começou a funcionar o jornal, mas nós não tínhamos ideia, de fato, o que é um jornal. As dificuldades enormes que surgem, né? Um companheiro nosso do PCdoB, Altamiro Borges, dizia assim, bom, mas vocês fizeram pesquisas, estudos? Não, mas não fizemos. Então, se pegar o Vermelho, que é o jornal do PCdoB, que tem uma edição só eletrônica, tem 30 jornalistas, tem apoio do partido, tem apoio de uma central sindical, que é a CTB, e eles funcionam. E nós fizemos o jeito do movimento popular, né? E o desafio foi lançado. Agora, apesar das dificuldades, o que cumpriu, o que tem cumprido de papel o jornal Brasil de Fato é qualquer coisa de louco, porque é um jornal que traz matéria da África, da Europa, dos lugares, né? Temos correspondente às vezes na Bolívia, na América Central, na cobertura de Honduras, né? Que tinha editor lá, tinha repórter lá, né? Nem a Globo faz cobertura desse tipo, entende? Porque vão cobrir o Wall Street, enfim, a lógica do grande mercado, né? E nisso traz uma visão de mundo. E a gente está para contrapor essa visão, trazer a visão de mundo do trabalhador, da pessoa popular. Esta é a proposta do Brasil de Fato, com todas as dificuldades. Chegamos aos 10 anos, heroicamente, com 1000 dificuldades, graças a jornalistas como a Camila e outros voluntários, que ganham pouquíssimo, ou às vezes não ganham nada, às vezes pagam para ser, atrasa remuneração, porque não dá dizer que nem é salário, porque não tem constância, e mantiveram esse jornal. Também tem uma direção política aí, muito graças
a dirigentes como João Pedro Stelli do MST, o pessoal da Via Campesina, o Ricardo Gebrim da Consulta Popular, a Tom Fon, que foi um lutador da LN lá contra a ditadura, enfim, há uma série de contribuições, Brasil afora, Pedro Carrano aqui em Curitiba, uma série de jornalistas que contribuíram nesse esforço fantástico. O próprio Altamiro, que é do PCdoB, que é do Vermelho, contribui, muita gente das universidades, enfim. Há uma série de articulistas no mundo inteiro que contribuem voluntariamente, sem cobrar nada. Então, quando tu lê uma matéria sobre essa questão da Rússia, por exemplo, que está rolando agora, que não é nada a ver com a visão da Globo, né, é outra percepção né, das manipulações, da guerra do Iraque. Por exemplo, no Iraque se matou 1,5 milhão de pessoas para mais. A Globo fala disso? Não, não fala. Na Síria, os Estados Unidos está junto com a Al-Qaeda, no tal dos rebeldes, que são terroristas financiados pela Arábia Saudita. Né? Se matou mais de 100 mil pessoas. Então os Estados Unidos está junto da Al-Qaeda e quem defende os cristãos é o Bashar al-Assad, o ditador temível Bashar al-Assad, na verdade está junto com os cristãos. A Globo fala isso, a Veja não fala. Tu vai encontrar isso nas páginas do Brasil de Fato. Ou seja, uma clara distinção da função do veículo, né? Enquanto os grandes conglomerados vão sempre mostrar aquela visão hegemônica do capital, né? De fato aquilo que dá interesse, aquilo que defende, né? O interesse aí das altas classes, né, econômicas, das elites, não só do Brasil, mas mundiais. O Brasil, de fato, vem com essa proposta, então, da visão popular, da visão do trabalhador, aquele olhar diferenciado. Né? Inclusive, eu acho que emblemático esse exemplo de Honduras que você citou, né, para ver como realmente né, a grande mídia só cobre aquilo que lhe interessa de certa forma, né? Aquilo que lhe traz algum retorno, algum lucro, algo que seja palpável, não necessariamente aquilo que o trabalhador queira, né, ou precise saber, precise ser informado naquele momento. Eu queria emendar numa outra pergunta para ti agora, Camila. Você como estudante, né, ainda sem entrar no mérito né, da tua atuação hoje já no Brasil de Fato, mas você já lá atrás como estudante, qual foi o teu primeiro contato né, com o jornal Brasil de Fato? Como é que você se aproximou dessa iniciativa até chegar a estar hoje aí junto né, com o pessoal compondo a equipe, trabalhando, ajudando? Mas como é que foi lá atrás o teu primeiro contato? Bom, isso é bem interessante, né? Principalmente para os estudantes de jornalismo que entram na universidade com aquela paixão por escrever, né? A gente ainda não pensa muito no mercado, como que vai ser a nossa profissão quando a gente sair de fato da universidade. Mas quando a gente entra, a gente percebe que muito do que a gente aprende é técnico, né? É mercadológico, é voltado para exercer determinadas funções no mercado. Apesar de se formar também, dependendo da universidade, um pensamento crítico, os espaços que a gente tem fora das grandes mídias, né, das mídias hegemônicas, são muito, muito pequenos. Então, eu entrei com o pensamento que eu queria trabalhar com movimentos sociais, organizações populares, movimentos sindicais, né? E fui procurando isso por Curitiba. Conheci muitos jornalistas, comunicadores populares, né, através de um projeto aqui, que é a Folha de Sabará, produzido na periferia aqui de Curitiba, né, com esforço de um coletivo de comunicadores populares. E foi através desse projeto e desse grupo que acabou se fortalecendo ao longo dos anos de comunicadores populares que eu cheguei até o Brasil de Fato, né. O meu irmão já era assinante, em casa a gente já era assinante do Brasil de Fato, e eu sempre olhava com curiosidade, né, um jornal que trazia uma visão diferente, uma análise muito mais crítica do que os outros veículos que eu via na TV, né, uma interpretação de mundo diferenciada, e fui procurar quem eram as pessoas que faziam parte, me aproximando dos movimentos também que compunham. Enfim, MST, também me aproximei muito aqui no Paraná, e de certa forma acabou sendo uma coisa inevitável de se aproximar das pessoas que estão construindo o jornal, né? Que são uma série de movimentos com visões, né, parecidas que têm expectativas que se confluem também para essa disputa de visão hegemônica. E conheci através de um projeto
mais esse grupo mesmo de comunicadores populares. Bacana. Goulart, acho que além daqueles nomes que você já citou aqui para a gente, talvez até valha ressaltar aí a participação, por exemplo, do Vitor Gianotti, né, a Camila estava falando do Núcleo aqui, Piratininga. Como a gente citar nome é complicado. Porque sempre acaba faltando alguém. A própria Rosane Bertotti, a nossa dirigente nacional da CUT também, né, tem participado. O campo sindical, a CUT em particular, tem contribuído magistralmente, né? Primeiro tem que entender assim, até para nós do mundo sindical, Daniel, que eu e tu somos, o sindicato é lido pela sociedade na visão dessa empresa, da grande imprensa, que manipula como algo como inimigo. E não tem algo mais representativo do trabalhador, interesse do trabalhador, que sindicato. O sindicato é a única construção independente feita pelo trabalhador para o trabalhador. Né? Sim. Então, e se manipula, às vezes, como se o sindicato fosse um malefício. Né? E quando interesses corporativos, que são corporativos mesmo, ora, os empresários fazem seus interesses e ninguém questiona nada. E mais, projeto na lei, porque às vezes é legal, mas é injusto, entende? Porque tem a força do capital, né? Para eleger um deputado, um senador hoje, são bilhões, né? E a própria diferença de você mostrar isso para a sociedade, né? De que esse lobby dos empresários, por exemplo, ele acontece de uma forma muito silenciosa, né? É aquela articulação de bastidores, enquanto a pressão dos trabalhadores ela tem que se dar, né? Com greve, com manifestação, com barulho, né? Então é sempre muito mais tem impacto às taxativo vezes, taxativo dessa forma, né? Então, assim, e o campo sindical entende a importância do Brasil de Fato. Então, realmente, a CUT nacional, a CUT aqui no estado tem contribuído com o Brasil de Fato. E essa iniciativa do Jornal Regional, na verdade, é uma iniciativa para frente. O que é? Nós discutimos com razoável, né, dificuldade, com razoável senso de realidade, que nós pensamos em fechar o jornalão por dificuldades econômicas. Temos dívida, temos tal. E o que surgiu nessa ideia de fecha ou não fecha o jornal? Vamos fazer um jornal regional gratuito. É um passo à frente, quer dizer, nós pensamos em fechar e saímos com a proposta e implantamos já no Rio de Janeiro, está implantado em Brasília, está implantado em São Paulo e agora nós estamos implantando no Paraná. Acho que, com todas as dificuldades. Acho que em Brasília eles estão se organizando para conseguir construir mesmo, né? Acho que está circulando isso, também, né? Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro até agora. Com dificuldade. E quem que compõe a base disso? Porque, vamos lá, não vamos ser ingênuos. Tem que ter uma base econômica. Claro. E o campo sindical tem que ser uma coisa fundamental. Ora, nós vamos jogar dinheiro na Globo, né, ou na Veja, que joga contra nós, né, e não debate os sistemas centrais. Só um exemplo, Daniel. A gente debate muito em COP, tem todos os companheiros, realmente a COP impacta, né, os investimentos da COP impactam a comunidade, tem todo o impacto e todo assim. Mas por dia nós pagamos em serviço de dívida 4 Itaquerão. Por dia, em juro de dívida do serviço da dívida pública. Quem discute? A Globo quer falar de dívida, porque quem beneficia a dívida pública? Que vem lá do Fernando Henrique. E esse governo também não quis enfrentar, vamos lá. Sim. E enfrentar significa risco de golpe. É o que a Venezuela sofre cotidianamente. Sim. Risco de golpe. Mesma né? experiência do Equador, mesma experiência... Todas as experiências. Então, assim, e onde é que vai estar o debate da dívida pública que pagamos? As pessoas não têm nem noção do que é 4 bilhões por dia. Mas vamos lá, 4 Itaquerão por dia. E a gente centraliza a briga, porque o dinheiro público... Na verdade, nós estamos discutindo, às vezes, uma questão que está no lugar errado. Para mim, a briga central do país deveria ser... E onde é que está esse debate? Vai aparecer nas páginas do Brasil de Fato, aparece esse debate de dívida pública. Não é todos os dias, mas aparece com uma certa regularidade das coisas que são centrais. Então, temas centrais, com abordagem profunda que é possível, né? E dali também surgem seminários, todos os anos no aniversário a gente faz uma série de eventos pelo Brasil afora para aprofundar certos temas, como é um tema importantíssimo, né? Como a questão da ditadura. Porque muita gente defende e não sabe que toda a corrupção implantada vem de lá, não é de agora. Corrupção. Essa corrupção foi implantada sistematicamente da ditadura militar, que aumentou os patamares. Sempre teve um pouco, mas da ditadura para cá adquiriu níveis fantásticos. A militarização da polícia, tá? Que a polícia mata mais que os bandidos, cara.
Em nome de uma segurança se mata, a polícia mata como nenhuma parte do mundo. Mata quase como uma guerra civil, cara. Esse critério de criminalizar a comunidade. Todo mundo tá na favela é bandido? Não, cara. Basta ter 1 ou 2 bandidos na favela, porque a favela ganha rótulo, né, de bandido. Aqui, o Pantanal aqui no Boqueirão, não, lá tudo é bandido porque tem gente pobre. Ou a Vila União ali para estar da rede ferroviária. Então, e por quê? A questão fundiária, os terrenos vagas, a expressão imobiliária, enfim, há uma série de conflitos que de um lado está o trabalhador prejudicado em todas as suas, né, ou no transporte, ou na saúde, enfim, né? E do outro lado não se discute as questões centrais. Que não né? interessam aos grandes veículos discutir. Discutir. E assim sempre uma visão alinhada, quer queira, com os Estados Unidos e com o sistema bancário internacional, que é a maior força do mundo. Né? Sim. Eu acho que, só complementando um pouco o que o Goulart falou, né? E que vai também de encontro com a proposta do Brasil de Fato, né? Que é a criminalização dos movimentos sociais pela grande mídia, né? Então, essa visão diferenciada, essa interpretação de mundo alinhada com a visão das organizações populares, o Brasil de Fato procura quebrar essa ideia, né? Tanto de deslegitimação das ações políticas, dos sindicatos, dos movimentos sociais, a descriminalização, quanto 2 casos recentes, por exemplo, que a gente poderia citar, né? Que é a greve dos garis no Rio de Janeiro. A gente até estava discutindo aqui, né, no Brasil de Fato Paraná, essa semana, que a gente viu num grande veículo. O título da matéria era Greve e Lixo, com uma foto de pilhas de lixo durante a greve. Então, claramente, né, deslegitimando a greve dos garis e associando aquela ação política ao lixo acumulado da cidade. Né? E acho que outra questão bem importante também, super atual, que é a deslegitimação por parte desses veículos dos processos democráticos da América Latina, né? A gente vê uma desqualificação da identidade latino-americana e uma deslegitimação mesmo de processos democráticos na Venezuela, Bolívia, Equador e todos esses governos e que, por coincidência, também estão em crise, que estão acontecendo. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo agora no nosso programa e vamos retomar já no segundo bloco falando um pouquinho mais dessas experiências regionais do Brasil de Fato, né? Mostrar para a população como tem sido isso, né? E como a gente espera chegar aqui no Paraná também. Repercute, vai para o intervalo, nós voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Acredite em mim, Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que mais China vai ter a sua... Ô pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai! Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela.
Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná, falando hoje sobre a experiência do jornal Brasil de Fato. Goulart, você falou um pouco no bloco anterior das dificuldades, né, que foi aí no começo de se lançar, de se consolidar esse projeto. Eu queria que você relatasse um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência e o que se aprendeu, né, nesses últimos 10 anos aí, né, nesses 10 anos de existência do jornal Brasil de Fato. Bom, são várias coisas, né, cara? Primeiro, trazer... Tu citou aqui a Camila, estudante, né? São jovens que já têm uma bagagem, que já andaram por Bolívia, por América Latina e tal. Eu sou do tempo, sou bem mais antigo, né? Cara, então eu fui sair do meu interior lá do Rio Grande do Sul, já tinha quase 20 anos, né? Hoje essa gurizada aí, cara, que já tem um intelecto altamente desenvolvido e um acúmulo de experiências, entende? Então esses dias eu vejo uma jornalista que teve lá onde mataram o Che, enfim, teve em lugares históricos. Então, é isso, vai trazendo gente, né, que se sensibiliza pela questão urbana, pela questão, né, vários temas que têm reflexos sociais muito profundos, né. Então, isso, vai formando uma consciência, né, nessa juventude. Essa é uma das experiências. A outra experiência, sim, é difícil. É muito difícil contrapor ao poder do capital. Se o governo, né, com todo o seu aparato, vamos abrir a Globo, e todos vivem do dinheiro público. Sim. O William Bonner, que critica, é um funcionário público que recebe 1 milhão por mês. Porque todo o dinheiro ou vem das estatais, que são do governo, ou vem da propaganda direta do governo, entende? Tem um jornalista... Quase 80%. Tem um jornalista amigo meu que foi assessor de senador, e disse que quando foi uma época que estava querendo que os editais, aqueles editais que saem em jornal, saísse do jornal para ser meio eletrônico, houve uma enxurrada de pressão em cima dos senadores e mais do que isso, um monte de matéria adulando o senador. Passado esse tema, que não tiraram dos jornais, voltou ao ataque de novo. Porque o ataque não é porque discorde do senador, são formas de pressão, estou citando senador, mas do político, de modo geral, claro, ou do governante. São formas de pressão para barganhar. Então, a nossa construção passa por essas dificuldades enormes. Mas é o trabalho militante. Eu acho que a vida do militante é essa mesmo, né? E olha que ser militante hoje, eu avalio que é fácil, tá? Eu e a Camila vem de também. Outro tempo já. Cara, vamos pensar assim num Carlos Marighella, né? Quando tu tomava um passo, não, vou ser comunista, tu estava prescrito pro resto da vida, cara. Hoje tu pode virar comunista, desvira comunista, não sei o que lá, e vive na boa, entende? Mas naquele tempo, não, cara, tu deu esse passo, era pro resto da vida. Né? Então, hoje fazer o jornal é um enorme desafio, com todas as dificuldades, mas vamos aprendendo na caminhada. Tem muito retorno, né, de pessoas que falam, jamais li algo disto que vocês escrevem, da maneira que vocês escrevem. A Camila abordou um tema muito rapidinho aqui, assim, ó. Corre na América Latina uma forma de golpe, cara. De formas diferentes, ou seja no Paraguai, que foi um golpe branco via o Congresso, seja no Brasil, o mensalão é a nítida judicialização da política. E quem vai debater isso? São jornais do tipo Brasil de Fato, ou blog de gente progressista e tal, que não tem a força do capital. Sim. Então, essa é a nossa experiência de transmitir uma visão de mundo. Tudo bem que ainda é pequena, gostaríamos de ter uma tiragem, mas aqui não houve alguns enfrentamentos. Veja que a Cristina Kirchner, com todos os seus limites, né, que não tem um décimo da história da Dilma, enfrentou o Clarim, que é a Globo da Argentina. E fracionou, porque aqui o dono do meio de comunicação, que é dono da rádio, do jornal e da TV. Veja o caso da RBS, lá, a família Sirotsky no Rio Grande do Sul, que é o laboratório avançado da Globo. Né? É dona de tudo. Aí tu liga uma rádio, tá na FM Atlântida deles. Tu liga uma AM, tá na Rádio Gaúcha. Tu lê um jornal, ou tá no Diário Catarinense, ou tá na 0 Hora. Né? E por aí vai. Tu liga a TV, né?
O chamado monopólio da informação. O monopólio total da informação. E é um partido mais forte do Rio Grande do Sul, é a RBS. Né? Então, esse é o nosso papel nessa construção. Né? Aprendemos muitas coisas. E erramos também, tem erros e tem limites, né, da nossa natureza. Mas eu acho que mais acertamos que erramos. E deve-se muito, tu citou o Vídeo, deve muito a esse, vou citar o Newton Viana, que é o editor-chefe do Brasil de Fato, né? É um abnegado, trabalha 400 mil horas por semana e, né, esses caras são heróis que mantêm esse jornal. Né? Deixa eu pegar um gancho nesse exemplo que você deu. Eu queria perguntar para você, Camila, qual é a importância hoje de se disputar, né, a opinião pública contra esses grandes veículos de comunicação, né? Você, inclusive, falava um pouquinho aqui no intervalo sobre essa questão de como os grandes veículos se escondem atrás da questão da neutralidade, de se apresentarem para a população supostamente como veículos imparciais e, na prática, né, eu acho que talvez o Brasil de Fato mostre isso muito bem, não são. Né? Eles têm lado, eles mostram uma visão de mundo. Então, como é que a gente disputa hoje essa opinião pública? Eu acho que isso é uma dificuldade, né? Inclusive é um dos debates do Brasil de Fato, né? Como atingir mais o público, como pensar nos impactos que a nossa informação tem na opinião pública e o próprio público, né? Tanto esse problema dos meios de comunicação, da concentração no Brasil, acho que decorre também de um movimento mundial, né, desde a década de 70, com a ascensão e o fortalecimento do projeto neoliberal, onde se formou um oligopólio muito grande de comunicação a nível mundial, de agências de notícias que repercutem também na realidade local, né, nacional dos países, e o Brasil sente isso muito forte também. É claro que a gente tem agora com a internet outras oportunidades de disputar essa opinião pública, né, agora com o Marco Civil também, o debate, né, que tem surgido, mas não é suficiente. A gente não sabe ao certo se a internet pode ter esse poder tão forte também de alcance. A gente, pesquisas recentes disseram que 50% da população brasileira se informa através da internet. Mas e os 50%? Será que todos os trabalhadores têm acesso? Então, por isso, por exemplo, a necessidade de continuar com o jornal impresso, né? Que também chegue às periferias, chegue aos trabalhadores, chegue àquelas pessoas que não têm acesso à internet. E a gente sabe que a formação da opinião pública, da opinião pessoal também vai influenciar na forma como a pessoa vai se portar na sociedade, influenciar no seu trabalho, construir as instituições, votar. Então, essa formação que mostre um lado dos trabalhadores, popular mesmo, também vai ajudar a construir uma sociedade mais democrática, com mais espaço, onde os preconceitos não tenham lugar e tentando mesmo desconstruir e complementar aquelas informações que já que tem disponível e às quais as pessoas têm acesso unicamente. Sim. Eu acho que, talvez até para citar aqui como exemplo, né, recentemente eu assistia também na internet um desses blogs de humor que fazem vídeos, né, de sátira, e a sátira era a seguinte: havia um apresentador que fazia a previsão da meteorologia, né, de fazer a previsão do tempo e tal, e de repente o sujeito chegava para ele e perguntava: mas vem cá, como é que você faz a previsão do tempo? Ele falava: não, eu vou lá e consulto um site de previsão. Ele: tá, mas e como é que o site faz a previsão? O site vai lá e consulta outro site de previsão. Mas como é que o outro site faz? Ele vai lá e consulta o site. Mas quem que faz a previsão no fim das contas? Eles vão lá e consultam algum site de previsão do tempo. Quer dizer, nunca se sabe de onde vem essa informação, quem é que produziu, né, como é que se gera conteúdo. Eu acho que entra muito nisso que você falou, né, de um sistema hoje muito bem alinhado, né, de agências de notícias simplesmente alguém lá em cima dá uma determinada visão sobre o assunto e as coisas se reproduzem, né, quase que num efeito cascata aí até chegar para os trabalhadores.
Eu queria falar agora mais especificamente, Goulart, sobre as experiências locais, né, do Brasil de fato. Pois é, eu queria... porque a gente fica no debate conceitual, sim, que é importante, sim. mas eu acho que nós precisamos citar falar... os exemplos aqui. Bom, em primeiro lugar, assim, ó, os jornais regionais. O jornalão nosso, que tem outro formato, que tem matérias mais profundas e de mais tamanho, inclusive, eles contemplam as questões mais gerais do país, embora repercuta no dia a dia das pessoas. Agora, a gente sentiu a necessidade de se ver no jornal. Tem? Então, se eu faço um jornal aqui do Paraná, tem matéria daqui, né, do futebol daqui, também assim, nós discutimos só política, mas tem o cotidiano das pessoas. Sim. Então, o objetivo do jornal regional vai ter matérias nacionais, mas ele vai ter muito mais matérias locais. E vai ser mais geral. Né? Então, e como ele é uma distribuição gratuita, né, então a gente quer que o trabalhador vá ali no Guadalupe, né, também queremos interiorizar ele, que tenha notícias do interior, porque a nossa característica aqui do Paraná, a gente tem muita relação com o interior. Mesmo no mundo sindical, a gente faz muita luta junto e tal, não é? Né, Curitiba não é um gueto, embora, claro, que a região metropolitana ocupa até densidade de população aqui é grande, mas nós queremos fazer isso. Mas agora é os primeiros passos, né? Tanto é que fizemos uma tiragem pequena para iniciar, porque é o tamanho da nossa perna. Então, assim, do ponto de vista, acho que a Camila vai poder falar com mais propriedade do que eu, mas é assim, então a gente quer matérias mais curtas, né? Matérias que mostrem a realidade mais local aqui. Claro que nós vamos tentar vincular, e que não sejam muito extensas. Tá? Se isso despertar o interesse naquele trabalhador que quer aprofundar, tem o Brasil de Fato local, nacional. Lá tem, o cara falou alguma coisa aqui que tem, né? Por exemplo, esse debate da Crimeia, da Rússia, é um debate profundo, que está todo ele mentido na Globo. Então, se quiser, tem lá. Então, o objetivo aqui, isso é do lado de conteúdo. Do lado da articulação, agora eu estou falando aqui para as entidades, tá? Só sobrevive isso se nós nos juntar. E aí tem um papel do campo sindical, né? Da CUT, do meu sindicato de engenheiro, dos petroleiros que sempre ajudaram, Sindiquímica, Sindijus, enfim. Né? Eu corro o risco de não citar algum aqui, bancários. Tem, então, enfim, Sismuc, né? Sismac, eu sempre confundo os dois, né? Mas tem um que ajuda mais, mas acho que é o Sismac, né? Do funcionalismo. Então, assim, vamos ter que aportar nesse sindicato e também contribuir desenvolvendo, cara. Tem um tema lá dos engenheiros que foram prejudicados pela Copel, não sei o que lá, que tem a ver com toda a população do Paraná. Tem? Ou uma barragem que vai sair da Sanepar, que vai impactar não sei o que lá, ou vai faltar agora, vê o sistema da Cantareira em São Paulo. Né? Uma dimensão feita lá dos governos dos tucanos lá atrás, que agora São Paulo está de joelhos perante o desabastecimento de água. Cara. Então, nós queremos trazer essas realidades aqui, nossa, né, numa forma sucinta, entendível, né, e aí vamos contar com essa juventude brilhante nossa aí, esses jovens jornalistas aí, né, e que são muito aguerridos e tem muito dinamismo, né, para traduzir para nós numa visão dos trabalhadores, das trabalhadoras disso, né, pauta das mulheres, enfim. É um jornal mais leve, mais curto, mais fácil. Esse é o formato. E vão distribuir em pontos centrais da cidade, pontos chaves. Nós não vamos procurar obrigatoriamente, eu ali, como moro no bairro Jardins América, um bairro classe média, eu passo na Vida das Torres e recolho o metrô ali, tá, né? E tal. Nós vamos procurar lugares mais populares. Estou lá no Sabará e tal, nós vamos procurar onde está as cidades mais populares. Então, para nós, o Guadalupe tem mais a ver que não distribui aqui no Batel, por exemplo. Nada contra o pessoal do Batel. Mas o nosso público é o da região metropolitana, é o trabalhador que vai trabalhar na cidade industrial. Então, esses pontos, né, e aí eu não estou, o Camilo vai poder falar muito melhor que eu, os pontos que vão ser distribuídos. Mas o nosso viés é esse, é colocar para a classe trabalhadora um instrumento e gratuito. Né, quer dizer, sair inclusive daquele nosso vício, né, de movimento sindical de falar só do nosso próprio umbigo, com os termos, né, do movimento sindicalês e tal, e partir para essa visão mais popular. Né, isso foi, só complementando, isso foi uma questão chave, assim, na decisão de se formar os jornais tabloides regionais, né,
porque depois desses 10 anos de história do Brasil de Fato, em que o jornal também conseguiu muita referência nacionalmente, se a gente pegar o nosso público leitor, a gente vai ter militantes, muitos sindicatos, mas intelectuais também, principalmente da esquerda, né? A gente tem um público formado, mas como o Glória disse, essas notícias, elas são pesadas, são análises mais profundas, né? Que você precisa sentar, você ler, precisa de um pouco mais de tempo. E qual que foi a discussão depois, o debate depois dos 10 anos? Será que a gente está conseguindo atingir o público? Será que a gente está conseguindo fazer essa disputa, né, da opinião pública? Será que a gente está conseguindo mesmo ter impacto contra essa mídia hegemônica? Então, chegou-se à conclusão que, na verdade, é importante essas análises, né? Toda essa discussão crítica, mas acima de tudo também é preciso estar junto localmente na luta dos trabalhadores, né? Na luta diária com as organizações populares que estão construindo uma outra visão nas cidades mesmo. E esse foi o debate central. Até as pessoas se perguntaram, né, no Conselho Editorial, mas aí a gente não vai estar investindo em fragmentação, né, formando esses jornais? Não, pelo contrário, né? A ideia é que o jornal regional fortaleça o nacional e que a gente conflua para tanto a identidade visual, conteúdo, que esteja tudo alinhado. Inclusive, eu queria perguntar mais especificamente para ti, Camila, hoje, como é que tem funcionado, né, essa experiência, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, que já estão há alguns meses nesse sistema, como é que tem sido lá, né, a distribuição, a edição desse material, né, qual é o esforço, né, porque as pessoas muitas vezes não têm, é isso que você falou, né, Goulart, as pessoas não têm ideia da dificuldade de se produzir um jornal, né, então assim, é bom a gente relatar essas experiências para que as pessoas tenham uma noção de como é que se faz. Então, na verdade, o primeiro tabloide, se eu não me engano, a começar a funcionar de fato foi o Rio de Janeiro, né, onde eles já estavam, pela organização, muito mais aptos, né, a formar uma equipe e a sair mesmo da ideia. Eles começaram em maio de 2013, do ano passado, então eles já estão há praticamente um ano aí circulando. Eles têm uma equipe com um editor, jornalista, estagiário, editor gráfico, enfim, tem muitas pessoas que contribuem mesmo na equipe da produção. Eles têm uma gama de sindicatos e organizações por trás, né, patrocinando o projeto, e também um conselho editorial que se reúne toda quinta-feira. Então, eles têm uma experiência muito, muito interessante, assim, tá dando muito certo. Eu acho que a distribuição é toda quinta-feira, às 5 horas da manhã, né, para pegar a rodada do futebol. Então, é uma correria muito, muito grande para conseguir fazer o jornal sair na quarta-feira depois do futebol, né? E contando com apoio de distribuição de 40 a 50 pessoas, que estão principalmente na zona norte, né, da cidade do Rio, e ampliando também agora para a zona oeste e na central do Brasil, para que tenha essa proposta mesmo de pegar, principalmente nos metrôs e no trem, aqueles trabalhadores que estão vindo da periferia, das regiões metropolitanas, para trabalhar no centro da cidade, né? Assim como Minas Gerais também, que faz cerca de um ano que está funcionando, com várias organizações patrocinando. Eles fizeram um lançamento na Assembleia Legislativa o ano passado, também conseguiram financiamento do poder público, né? Uma parte disso, e a experiência de financiamento de Minas Gerais é bem interessante, porque eles têm muitos sindicatos contribuindo. Então, devido à proporção do sindicato, né, sindicatos menores contribuindo um pouco menos com o patrocínio dos jornais, mais sindicatos grandes contribuindo mais, né, já com assinatura de um ano, né, comprovando um ano de contribuição. Só que a gente sabe que não é só o financiamento que é essencial para que um jornal desse saia, né? A gente precisa também de um conselho editorial, né? A gente precisa que esses sindicatos, além de financiarem, não só os sindicatos, mas diversas organizações, também estejam presentes
para que aconteça essa interpretação do mundo a partir de uma visão diferenciada. Então, contribuindo com o conselho editorial. São Paulo também conseguiu ampliar a parceria com outros veículos alternativos de comunicação para circular, Mídia Ninja, Opera Mundi, se eu não me engano, entre outros veículos que deixa que o Brasil de Fato, enfim, use conteúdos deles, né, tem uma troca muito grande. E com impressão de 30 mil exemplares, em alguns lugares 50 mil exemplares, como é o caso do Rio, já pensando numa periodicidade dupla, né? 2 vezes por semana, já tentando disputar mais espaços da cidade. Mas as experiências têm sido muito positivas. Inclusive o Paraná também só conseguiu dar esses passos mais largos devido à ajuda e de experiências desses outros tabloides. Né? Bom, a gente vai fazer mais um breve intervalo aqui e na volta vamos para o nosso último bloco para falar, então, do Brasil de Fato Paraná. Vamos discutir essa experiência aí e vamos mostrar para a população como é que eles podem também se engajar, né, nesse projeto. Repercute, volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta para o último bloco do nosso Repercute Paraná. Como a gente já falou aqui, então, foi lançado nessa última sexta-feira a edição regional do jornal Brasil de Fato. Né? Podemos ver aí na tela a capa já da edição lançada. E eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, Camila, como é que vai funcionar essa experiência aqui no Paraná. Né, qual é a proposta nesse momento, né, para esse projeto, a periodicidade do jornal, o público-alvo, né, como é que ele está sendo elaborado? Bom, então, em primeiro lugar, a proposta segue também a proposta dos outros, né, Brasil de Fatos regionais, que é o formato tabloide do jornal, esse formato menor, com uma linguagem, como o Goulart também já citou, que é mais curta, mais fácil de você ler, pegando um ônibus, você pega o jornal na rua, você está caminhando, você consegue abrir, mais fácil o manuseio, né?
O público central do jornal é a classe trabalhadora, principalmente moradores da periferia, né, da cidade. E também a gente fez um estudo de distribuição, né, quais seriam os principais locais que encontrariam esse público central do jornal. E a gente chegou à conclusão que ele seria distribuído nessa região sul da cidade, né, nesse U que a gente chama da região sul, que envolve os bairros do Xaxim, Sítio Cercado, Boqueirão. Isso, esses locais onde tem bastante concentração de fábricas, né, onde tem um histórico também de ocupação muito forte, onde movimentos populares já estão organizados ali, então ajudariam na distribuição. E também num estudo que a gente fez sobre a passagem, né, de pessoas por terminais. A gente sabe que os principais terminais, Pinheirinho, Cabral, então seriam dois terminais centrais onde o jornal seria distribuído, além do Guadalupe, né, que é central assim para ligar a região metropolitana. Enfim, e a Rua 15 também, um ponto central, e diversificando um pouco o público também, mas como um público, não um público central, mas ampliando um pouco o leque de leitores, o público da universidade, então Universidade Federal do Paraná, Prédio Histórico, Reitoria, JuVV, onde tem o campus do jornalismo, a PUC, essas universidades, e no ramo sindical também, né, nos sindicatos, onde teria o jornal também disponível para acesso. E qual vai ser a tiragem? A tiragem inicial, bom, essa edição de 0, a gente tem uma tiragem inicial para o lançamento mesmo, para o ato político, para a cerimônia foi de 3.000 exemplares, né? Como o Goulart estava falando, a gente começar primeiro com pequeno para poder ir crescendo, juntando forças, né, para conseguir ampliar. Mas a ideia é que a tiragem seja de 20 ou 30.000 exemplares, né, aqui na cidade, com notícias principalmente locais. Bom, Goulart, eu queria conversar contigo um pouquinho ainda mais sobre a função, né, dessa edição regional, principalmente aqui em Curitiba, né, onde nós já temos, por exemplo, 2 jornais nesse modelo de distribuição gratuita, né, consolidados, o Jornal do Ônibus, o Metro, que você citou, e que inclusive mudaram, né, um pouco a percepção da própria população curitibana sobre como receber a notícia, né, a forma como essa informação é passada, né. Acho que dá para citar inclusive o próprio exemplo do Jornal do Ônibus, que foi lançado inclusive antes da campanha de 2010, e como aquilo ali também, de certa forma, já teve um impacto, né, na própria campanha política, a forma como muitas vezes interesses eram vinculados, veiculados no jornal, e como é que o Brasil de fato vai se inserir hoje, né, dentro desse contexto, inclusive disputando, né, público também com esses outros jornais. Bom, primeira coisa assim, Daniel, eu tenho uma experiência, eu participei de vários plebiscitos populares. Então é equivocado dizer, o pessoal não lê. A gente distribuiu material sobre a Vale do Rio Doce e tu não via jornal no chão. O pessoal recolhia, como era um jornal que tinha um certo conteúdo, ele não lia ali. Ele começava a ler, se interessava, dobrava e guardava na bolsa para levar para casa. Então o nosso objetivo aqui é que a pessoa leve para casa, que ele leia, o filho leia, a mulher leia. Então esse é um objetivo. Outra coisa, resgatando um pouco da fala da Camila. Há experiências nossas pelo Brasil, nos jornais regionais, que começaram grande demais e depois tiveram que diminuir. Nós vamos fazer um movimento inverso. O nosso objetivo é chegar a 30.000 e tal. Nós vamos começar com 10.000 e tal. Nosso objetivo também não é ficar Curitiba e região metropolitana. Nosso objetivo é interiorizar. Então vai ter matéria da região de Londrina, de Maringá, de Cascavel, do Sudoeste, ali aquela região de muita luta, Beltrão e tal, que são regiões que têm tradição de luta, que têm um peso político. Eu sempre digo, Beltrão, Xanxerê, em Santa Catarina, são polos de luta. Aparentemente não tem grandes populações, mas ali se deu muitas lutas. Então, o nosso objetivo, assim, é começar menor e ir crescendo. Complementando do bloco anterior ainda, cada estado se organiza um pouco diferente. Né? No Rio de Janeiro eu vejo que tem mais força
a questão das prefeituras progressistas no entorno do Rio de Janeiro ali e tal, e também um pouco do campo sindical. Minas Gerais é mais força do campo sindical. E eu acredito que nós aqui vai ser mais campo popular e campo sindical para dar o suporte econômico, que é fundamental. Sim. Eu acho que é importante trazer jovens como a Camila, Sangue Novo, o Pedro, enfim, toda essa gama, Carol, enfim, vem toda essa gurizada muito produtiva. Mas se não a gente tiver uma estrutura e um aporte, estou insistindo na questão porque eu vejo o potencial do campo sindical. Entende? Outra coisa que tem, e aí vem do Brasil de Fato nacional, é a questão da unidade, cara. Nós somos um jornal de unidade, não é do campo X, não é do campo Y, não. Isso aqui é do PT, não é. Também é. Entende? Mas escreve gente do PSOL, escreve... tem gente, mas isso aqui bateu no governo demais. Esse jornal é governista. Esta é que surge lá no jornal. Críticas desse tipo. Porque saem matérias, como é aberto ao campo da esquerda, saem umas que não agrada a todos. E saem outras, às vezes, dialeticamente se confrontando uma com a outra, entende? É como o Vitor Gianotti costuma dizer, é do rosinha ao vermelhão, né? Entende? Então, assim, claro que não cabe lá matérias de direita, fascistas, enfim, racistas, fascista, homofóbica, não cabe no jornal. O jornal é progressista. Sim. Mas há uma linha, um amplo leque que cabe em críticas ao governo, cabe reconhecimento de programas muito bons no governo, entende? Então cabe tudo. Não cabe coisas do campo da direita, joga para cima de nós e para gerar divisão. Então o jornal tem essa abrangência de ser um espaço de unidade. Entende? Então por isso que vai poder o campo sindical botar suas matérias, aquilo que diz respeito, até com um viés político. Agora pode se defrontar com a diferença de visões. Entende? Então, esse então seria nossa meta. Do ponto de organização, nós não temos a cara, os jornais regionais, toda a mesma cara. Né? Minas tem um jeito, o Rio tem outro, nós vamos criar o nosso jeito, tendo algumas coisas padrão. Por exemplo, a matéria curta, o tamanho, esse é padrão. Né? Essa é uma linha que todos nós temos. Entende? Então vamos criar muito a nossa cara própria, que nós estamos abertos a se construir isso. Sim. Né? Então esse vai ser o nosso jeito do menor para o maior. Isso sim, a decisão nossa aqui no Estado é assim, nós não queremos sair lá de 50 mil e depois reduzir para 10 mil. Então nós preferimos. Essa zero é um ato político mesmo. Claro, né, entende? Mas nós devemos começar, a meu ver, sentimento. Né, não estou tão por dentro como a Camila, estou mais na linha política, devemos começar com 10 mil. E depois ampliando e interiorizando, porque tem muita contribuição de companheiros do interior do Estado. Então nós Camila, queremos... uma coisa que me chamou a atenção, né, já folheando inclusive essa edição de lançamento, perceber, além dessa questão que o Goulart colocou, né, das matérias curtas, desse formato popular, de fácil leitura, inclusive, né, com imagens, com bastante ilustração e tal, mas o jornal tem, por exemplo, tem horóscopo, tem palavra cruzada, tem né, receita de bolo, a notícia do futebol, a rodada, quer dizer, há um apelo bem popular, né, de fato, para mostrar para as pessoas. Não é né, como a gente costuma, o Goulart sabe, a gente faz muito isso no sindicato, não é um material de formação, né, não é aquele texto denso, com conteúdo, não sei o quê, mas é um material realmente de informação, né, para a população. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, então isso na verdade é essencial, né, para o jornal poder se popularizar. Porque até como a gente está acostumado, às vezes, a linguagem do sindicato e outros jornais de esquerda, com a própria linguagem, né, que é um pouco pesada, assim, muitas vezes, ou às vezes tem um caráter muito negativo no sentido de que é crítico, então traz a necessidade da luta constantemente, só que às vezes esquece de pautar algumas coisas boas que andam acontecendo, né? E isso é um desafio também para o jornal, que dá uma cara um pouco mais positiva, né? Trazendo, a gente tem muito sobre cultura, né? Sobre
eventos gratuitos, culturais que estão acontecendo na cidade, essa questão do horóscopo e das receitas de bolo, né, ou a coluna sobre a novela, também é uma forma de fazer com que as pessoas se interessem mais, né, são coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas, que elas vão se interessar, uma palavra cruzada para responder, enfim, para fazer, ler esse horóscopo, é uma estratégia também de leitura, de poder popularizar o jornal e dando também essa cara mais positiva, né? Uhum. Tanto quanto o futebol, que é essencial, né? Não pode deixar de faltar. Vamos aproveitar ainda fazer esse apelo, a gente, né, nosso programa já está quase terminando e estamos chegando no finzinho, mas eu queria que você aproveitasse ainda, né, pelo menos esses 2 últimos minutos que a gente tem, para fazer um apelo para os sindicatos, para os movimentos sociais, como é que eles podem se engajar nesse projeto, como é que eles podem fazer, né, para ajudar. Acho que já é importante a gente colocar na tela os contatos também, né, o pessoal que quiser entrar em contato, ligar, saber como é que faz, mas eu vou deixar então para você fazer o apelo às nossas entidades. Além dessas pessoas de referência, né, que tem os contatos, o Pedro, o Red, a própria Camila, qualquer um desses sindicatos, né, petroleiro, sindiquímica, os engenheiros, bancários, é só procurar um sindicato desses que ele também vai encaminhar para essas pessoas, né? Então, assim, e aí a contribuição é na forma de ler a primeira contribuição, a segunda contribuição é de contribuir, se inscreve, a terceira contribuição é se puder ajudar financeiramente uma organização e tal, e acima de tudo entender que esse debate é assim, porque tem coisas que parecem muito pequenas. O Brasil foi rebaixado a nota na agência. Olha, isso tem uma dimensão e uma consequência para o trabalhador, porque as coisas econômicas matam mais que as guerras. E é nesse jornal que a gente vai começar a apontar algumas coisas para despertar o saber e a consciência nas pessoas, assim, né? Porque o sentimento se tem, né? Mas às vezes, como diz o Malcolm X, tu odeia quem te ajuda e ama quem é o teu algoz, aquele que te sacaneia. Né? Então o nosso jornal propõe assim, tu é trabalhador, vem conosco, que a gente é do lado do trabalho, né? E não se engana, que o dono de banco não vai ser do teu lado nunca. Beleza, bom, eu queria agradecer, né, a presença de vocês conosco aqui, Goá, Camila, obrigado. Dizer que a CUT está junto também nesse projeto, né? Estamos aí incentivando, ajudando a construir, estamos divulgando as nossas informações também no site da CUT, no nosso Facebook, é importante que a gente amplie, né, esses canais de divulgação e estaremos acompanhando muito de perto, né, tanto editorialmente, financeiramente, acho que é importante ressaltar isso nesse momento e fazer esse clamor de fato para os nossos sindicatos, para as nossas entidades virem ajudar a construir. Nosso programa está chegando no final, nós queremos agradecer a você que nos acompanhou e deixar o nosso e-mail para suas críticas e sugestões, o repercute@cutpr.org.br e um abraço, até o próximo programa.